A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos amados do Senhor Jesus. A palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, no versículo 3, vai nos dizer: Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Aqui, essa palavra do Senhor, esse versículo nos remete a um contexto anterior, aonde Paulo, ele teve que enfrentar dias de grande tribulação. Ele teve que embarcar, sendo caluniado pelo fato de ser cristão e de trazer a mensagem verdadeira do Senhor. Ele estava sendo condenado. E nessa condenação, ele iria ser levado a outro lugar e veio a se embarcar em um navio cargueiro. Não era um navio que levava para levar tripulantes, era para levar alimentos, mantimentos, mas levaram não só ele, mas 270 pessoas. Então ali ficou cheio de homens. E aqueles homens que estavam com Paulo ali dentro daquele navio cargueiro eram homens que não tinham fichas limpas, já tinham um histórico, E Paulo estava sendo condenado pelo simples fato de levar a verdade, de trazer a verdade que liberta os cativos. E naquela embarcação, estudando mais a fundo, essa embarcação durou de 6 meses a mais ou menos 1 ano. Fica entre esse período, não foi menos de 6 meses. E de muita tribulação. Aonde Paulo é muito ousado a dizer que aquele navio iria afundar. E não deram muito crédito para o que Paulo havia dito. Porque assim, os profetas do Senhor não vêm às vezes para dar boas notícias. O verdadeiro profeta do Senhor, ele anuncia o que o Senhor manda. E muitas das vezes não é uma boa notícia. Mas assim, ainda assim, o profeta verdadeiro, ele anuncia, ele fala. E ele fala com ousadia e intrepidez. E ele ainda anunciou mais: olha, essa embarcação vai afundar, porém nenhum morrerá. Ele anuncia isso, E ali, no meio de todos aqueles tripulantes, eles não dão muito crédito no início, mas quando veem que estão tendo que jogar alimentos fora, jogar alimentos, comida fora, eles começam a levar em consideração o que Paulo havia anunciado. E passado toda essa tribulação de grande tormento em alto mar, eles chegam na ilha de Malta, aonde o Espírito já havia revelado a Paulo que iria chegar. E nessa ilha de Malta, é um arquipélago de 5 ilhas, onde a ilha de Malta é a maior. E essa Malta significa mel. Então, assim, depois de toda a tribulação que eles passaram, toda tormenta ali em alto mar, eles chegam na ilha de mel. Então, às vezes, nós podemos parar e refletir que no meio das tempestades, do vento nos é tirado tudo. Às vezes nós ficamos sem roupas, ficamos sem algo que nós achamos importante, ficamos sem automóvel, nós perdemos tudo. Nós perdemos aquilo que achamos importante aos nossos olhos, perdemos amizades, pessoas se afastam, nós perdemos até mesmo a convivência com os nossos parentes. O Senhor não nos diz que nós não teríamos tribulações e aflições, mas Ele nos garantiu que venceríamos, que apenas tivéssemos bom ânimo. E eu tenho a plena convicção que nessa embarcação, durante toda essa tormenta, Paulo teve bom ânimo. Paulo levava ânimo ali àquele povo que estava ali naquela embarcação, E pela vida de Paulo, pela obediência de Paulo, aquela tripulação, nenhum morreu. Pela obediência de Paulo, pela entrega de Paulo, pela doação de Paulo, nenhum morreu, nenhum desfaleceu no meio do caminho. Chegaram todos à ilha de Malta. E Paulo, ele continua a servir. Quando ele chega ali na ilha de Malta, eles foram recebidos com muita hospitalidade. E dentro dessa hospitalidade, Paulo faz o papel de servo, como sempre. Porque ele poderia tentar se acomodar, não.
passei não sei quanto tempo em alto mar, estou cansado, estou aflito, quero descanso, né? Quero mesmo que me sirva, mas não. Ele ainda assim vai colaborar e vai servir aqueles homens, ajudar ali. E ele vai juntar os gravetos para que seja aceso aquela fogueira, porque eles estavam com muito frio. E nessa ajuda, quando Paulo ousa colocar a mão nas madeiras, ele é picado por uma víbora. E naquela época ali, os 3 primeiros sintomas de uma pessoa que era picada pela víbora: ficava cego, inchava e em seguida morria. As pessoas, quando veem aquilo, ele é picado e logo em seguida ele já sacode a mão e lança ela fora. E as pessoas que estavam ali começaram a fazer julgamentos. Ah, ele está no pecado, ele é um homem, ele é um assassino, ele fugiu de uma alta tribulação em alto mar, mas veio para morrer aqui. Quantas vezes você, passando por aflições, ouviu julgamentos? Ouviu julgamentos que você estava passando por desobediência, porque onde que você estava pecando? Assim também aconteceu com Jó. Os próprios amigos, aqueles que conviviam com Jó, que sabiam quem era Jó, que sabiam da integridade daquele homem diante do Senhor, ousaram dizer que ele tinha pecados, por isso ele estava passando por aquele momento. Quantas vezes eu e você passamos por isso também? Nós somos rotulados, nós recebemos adjetivos por simplesmente estarmos passando por um processo, sendo que nós não podemos pular esse processo. Esse processo é meu, esse processo é seu e nós precisamos dele para o nosso crescimento. Nós somos levados à prova, nós somos levados no fogo para sermos provados. E ali, recebendo aqueles julgamentos, as pessoas já esperavam pela morte dele. Porém, Paulo já estava com um antídoto sobre ele. Ele tinha o antídoto, o sangue de Jesus sobre ele. Ele tinha ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nada, aquele momento ele é acometido, de nada. A víbora o picou, mas ele não foi acometido de nada. É assim que acontece quando estamos na presença do Senhor. Tem coisas que só ficam entre eu e você. O homem lá fora não vai saber. Ninguém vai ver. Vai ficar entre você e Deus. As nossas maiores conquistas é no secreto com o Senhor. E ali, além de ser novamente, né, de estar ali sido picado e querer se vitimizar, né? Nossa, fui picado, preciso ficar de repouso, ficar quieto. Não. Ele foi na casa do dono daquela ilha. E o pai dele estava enfermo. E a palavra do Senhor me é clara aqui, que Paulo se põe a orar. Porque aquele homem ali, ele estava enfermo com uma disenteria. E Paulo determina sobre a vida dele, porque Paulo era profeta. E nós que somos profetas, nós profetizamos sobre o próximo. E tem que acontecer. E é assim que a palavra do Senhor nos diz. E ali aconteceu. Aquele homem foi curado. E quando aquela população ali, naquele povoado daquela ilha, né, fica sabendo e vê o mover através da vida de Paulo, eles chegam a comparar Paulo a um Deus. E Paulo, ele não deixa essa soberba entrar, esse orgulho entrar, porque ele sabia bem quem é que podia fazer. Ele sabia bem quem era o consumador de todo milagre, de toda honra e de toda glória. Mas eles começaram a ver Paulo com outros olhos ali naquela ilha. E assim acontecia, Paulo continuou fazendo a obra ali naquela ilha. Então, às vezes, irmãos, nós passamos pelo processo árduo, duro, mas o Senhor nos honra. O Senhor nos honra aonde nós menos esperamos. Naquela terra de humilhação é onde o Senhor nos honra. E eu te pergunto ainda mais, quem pode ser essa víbora? No nosso contexto, eu deixo para vocês pelo menos 2 exemplos claros de quem pode ser essa víbora. Em primeiro lugar é Satanás, que quando ele nos contamina, quando ele lança a seta, quando nós damos brecha, que pequenininha que seja, pequenos detalhes, ele começa, o primeiro efeito é nos deixar cego. Nós perdemos a visão
dos planos, do plano que o Senhor tem para nós. Nós perdemos a visão do que o Senhor, do propósito de Deus. Depois ficamos inchados, ficamos com o nariz em pé, achando que nós podemos tudo, que somos, que podemos julgar, que podemos apontar. E o terceiro algo que acontece com a gente quando deixamos de ser influenciados pelo inimigo é a morte espiritual. Porque é isso que ele quer nos tirar. O que ele quer te tirar primeiro é tudo espiritual que você tem com o Senhor. Porque quando ele tira isso, quando ele tira a sua conexão, quando ele tira a sua paixão pelo Senhor, quando ele tira o seu amor pelo Senhor, a sua obediência, ele acaba com tudo o resto mais fácil. Até te levar à morte, porque fala que o inimigo ele anda ao derredor tentando ceifar, tentando tragar a sua vida. Então, esse é o primeiro exemplo. Mas também essa víbora representa os nossos irmãos na fé. Como assim? Representa sim os nossos irmãos na fé. Aqueles que falam assim: estou com você. Estou com você para o que você precisar. Mas quando você entra na prova, fica torcendo para você não suportar, para pegar o seu lugar na igreja, para tentar sentar na sua cadeira, para te ver derrotado lá no fundo do poço. Na sua frente é uma coisa, pelas costas está com a língua como chocado da cobra, prontinha para dar o bote. E assim nós temos muito nos dias de hoje. E nós vemos em todas as áreas. Nós vemos presbíteros, nós vemos pastores, levitas, missionárias que estão sendo víboras na vida de outras pessoas. Por simplesmente almejar aquilo que não é para você, aquilo que não é para mim. Porque o Senhor mesmo nos diz, cada um tem a sua cadeira, cada um tem o seu número. Eu não posso sentar na sua cadeira porque não vai me caber. E você não sentará na minha, porque ela é feita especialmente para mim. E no dia de hoje, refletimos, pensamos nessa palavra. Quem você quer ser? Paulo ou a víbora? Quem você está sendo? Paulo, a víbora? Reflita nessa mensagem que o Senhor te traz hoje. Reflita na sua alma, no seu coração, faça uma autoanálise de você. O Senhor fala, examine-se a si próprio. E não deixe de fazer a obra do Senhor, não deixe de anunciar o Evangelho, não deixe de viver com o Senhor pelas decepções que você passou com o homem aqui nessa terra. A minha entrega com o Senhor, ela não depende das circunstâncias que eu vivo, ela não depende das tempestades que eu vivo, depende do preço que Ele pagou, e Ele já pagou esse preço, não vai voltar atrás. Ele pagou por mim e por você. Não olhe para o homem, não olhe para mim. Todos nós somos falhos e sujeitos a pecar e a cair. A palavra do Senhor é clara. Cuidem para que não caia. Isso é a todo tempo, irmãos. Nós estamos todos sujeitos a cair. Não olhe para o homem, não espere do homem, não deposite no homem aquilo que só podemos depositar no Senhor. Reflita sobre isso. Coloque o Senhor no seu coração no lugar merecido dele. E o Senhor tem mais para você. É apenas o começo da sua caminhada. Um forte abraço.